Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal LP Narrações. No vídeo de hoje, vamos opinar, debater e também palpitar sobre o Mundial de Clubes. Tá chegando, hein? Tá chegando daqui uma semana. Vai começar o Super Mundial de Clubes, né? Palmeirenses, flamenguistas, torcedores tricolores e também do Botafogo já ansiosos para esse campeonato, esse super campeonato que você vai acompanhar aqui no nosso canal também. Ao lado do meu parceiro Daniel, a gente vai mostrar para vocês todos os times, né? O momento das equipes, os favoritos, quem pode surpreender. Tudo a gente vai debater agora, mas antes eu já peço para você se inscrever no canal, gente. Se inscreva no canal, né? Curta o vídeo se você gostar, né? Comente aí também nos comentários, deixe seu palpite que a gente quer ver também a sua opinião, beleza? Bom, digo bora. Ó, Daniel, vamos começar então sem perder nenhum tempo. Vamos pro grupo A, o grupo do Palmeiras. O Palmeiras, cabeça de chave. O Verdão que começou não tão bem um ano, né? Perdeu aquela final do Paulista, torcedores ficaram bravos, mas engatou uma sequência aí de vitórias que deu um ânimo, né? Pra torcida palmeirense. Ô, Daniel, como chega o Palmeiras para esse Mundial? Exatamente, né? Tem males que vieram para o bem. No caso do Palmeiras, a reestruturação do time e também, posteriormente, a perca do Campeonato Paulista ganharam uma casca ali e também desenvolveram o seu elenco, principalmente, né? Agora com o Vitor Roque um pouquinho mais entrosado e a volta agora do Paulinho. Mas, né, tem a parte também do Estevão, um jogador um pouco mais, cada vez mais completo, cada vez mais inteligente, né? E o próprio Abel Ferreira, que é talvez, se não é, né, o maior técnico da história do futebol brasileiro gringo, ou e também o maior técnico da história do Palmeiras, né? Então, jogar o Mundial, o Palmeiras está tentando, né, jogar e vencer o Mundial. Esse aqui é cada vez mais difícil, Ixi, mas o Palmeiras tem um elenco super equilibrado, super bom e pode até em jogo único, né, caso passe de fase, complicar muito a vida de qualquer europeu. Né, e a meta, assim, para todos os brasileiros, né, já falando dos quatro, né, até sul-americanos, a meta não é nem vencer, porque a gente sabe o nível dos europeus, de muitos times europeus que estão nesse Mundial, é muito alto, mas uma possível classificação, né, já seria bem interessante, né, não de bom tamanho, mas pelo menos uma ida às oitavas de final seria ótimo para os clubes brasileiros. Porém, esse grupo aí do Palmeiras, você acha que seria uma tal obrigação ou ainda não, Daniel? Vai ser muito disputado. Eu acho eu que sim, até porque, né, a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente sobre os times também, mas tem dois times ali que não passam por uma fase boa e são, principalmente o Inter Miami, pra mim, fraquíssimo, tá? Então, pra mim, sim, é uma obrigação o Palmeiras passar, mas eu digo, né, sobre os times sul-americanos, principalmente da parte que tem uma pequena vantagem. Por mais que os europeus, né, ele tem essa parte do óbvio, tem o futebol, o melhor futebol do mundo hoje, né? A gente vai pegar times do jeito que tá jogando PSG e entre outros times ali, o próprio Real Madrid, Manchester City, que quando engrena é muito difícil, mas tem que contar também que os times estão basicamente a temporada eles vão voltar, o PSG mesmo vai ter quase 15 dias somente de descanso para voltar novamente para o Super Mundial. Então assim, os times já estão vindo de final de temporada, pode vir cansado e o Palmeiras em um único jogo, um time equilibrado do jeito que é, sistema defensivo muito bom, é aquilo, você precisa de jogos perfeitos, principalmente defensivamente contra quem for o europeu que for pegar pela frente. Mas acredito que, por mais que seja difícil, os brasileiros podem sonhar, pelo menos ali, acredito que talvez uma semifinal, acredito que é um sonho talvez possível, dependendo, obviamente, do seu adversário e do cansaço também que vai vir dessa temporada europeia aí, que foi de 2024-2025. Vamos então para falar do europeu do grupo, o Porto. O Porto, né, que se classificou via ranking da UEFA, né? Foi campeão da Supercopa Portuguesa e
parou por aí, Daniel, né? Foi o primeiro jogo da temporada, vitória por 4-3 sobre o Sport, mas assim, mais uma vez passou longe do título português, né? Viu o Sport e Benfica duelarem ali pelo título, né? Sofreu 2 goleadas para o Benfica, foi o 18º colocado da fase de liga, né? Da Liga Europa, e foi eliminado ali nos playoffs para Roma. Assim, mais um ano do Porto bem abaixo. Porém, na teoria, como a maioria diz, é o favorito do grupo. Mas e no campo, Daniel? Exato, o Porto até que ontem perdeu para o glorioso Riga, né, da Letônia por 2-0, né, em um amistoso, mas eu vejo o Porto com uma melhora significativa com o novo técnico que teve o Martim, o Anselmi, né, que chegou em janeiro, muito melhor do que o glorioso Vitor Bueno, que estava péssimo, onde afundou o Porto, um time extremamente desequilibrado nas mãos dele, uma péssima temporada realmente que estava fazendo o Vitor Bueno, e aí a troca para o Martim, o glorioso Anselmi, o argentino, ele deu um gás novo, o Porto começou a, pelo menos, brigar um pouco mais forte ali, né? E tem alguns jovens muito bons de bola, né? Um destaque aqui para o Samu, o atacante que estava, né, junto com a gloriosa Espanha agora. Os jovens também, o Rodrigo Mora é muito bom jogador, o Francisco Moura, que é o lateral esquerdo, muito bom jogador. A campanha do Porto foi muito ruim e brigou com o Braga para ver quem ia para a Europa League, na qual o Porto ainda acabou se classificando em terceiro colocado pelo Campeonato Português. Porém, como eu falei, com a chegada do novo técnico deu um ânimo muito grande para o Porto e acredito sim que o Porto vai brigar ali com o Palmeiras e é um pouquinho mais favorito do que o time brasileiro. E só falando, né, que o primeiro jogo ainda temos um Palmeiras e Porto, né? O jogo no dia 14, Sim. que vai ser no próximo sábado, né? Às 7 horas, então já vai ser para um confronto ali muito igual. Até quando a gente for falar, né, que o Porto tem um pouquinho de chance a mais do que o Palmeiras, né? A gente for pegar hoje pelas casas de aposta, hoje para esse jogo, só para o jogo, tá? O Palmeiras tá pagando 2,80 e o Porto 2,45 e 3,30 para empate, ou seja, é bem equilibrado também. E acredito que o Palmeiras tem também essa possibilidade de passar em primeiro do grupo, mas óbvio, depende muito desse jogo contra o Porto, esse primeiro jogo no próximo sábado. Vamos então falar do Al-Ahly Saúden, o maior time africano, o Real Madrid da África, o Al-Ahly, né, que se classificou para esse Mundial como campeão da Champions Africana, né, de 2023-2024. Para variar, Daniel, é o atual campeão egípcio, agora são 45 ligas, tem 39 Copas, além de 13 Supercopas Nacional. É também o maior campeão continental, né, com 12 títulos, além de 8 Supercopas, né? Dessa vez não conseguiu o campeonato da Champions, né, africana, né? Foi eliminado pelo outro time que vai jogar o Mundial de Clubes, o Mamelodi Sundowns, né, pelo gol fora de casa, na semifinal, sofrendo o gol ali no último minuto, né? Então, por pouco, não foi para mais uma decisão. O Al-Ahly, né, Daniel, é conhecido aqui muito dos brasileiros, né? Já enfrentou o Inter, o Corinthians, o Flamengo, o Fluminense e o próprio Palmeiras, né? 2 vezes. Não venceu nenhuma, né? A não ser que se você queira considerar aquela vitória nos pênaltis, né? Contra o Palmeiras. Exatamente, mas em tempo normal, né? Como é fase de grupos, não vai ter prorrogação. Não venceu nenhum adversário brasileiro, mas foram confrontos bem complicadinhos, viu? Como chega o Al-Ahly para esse Mundial, Daniel? Exatamente, complica muito, né? O Al-Ahly sempre complica muito, porém, né, levando em consideração o Al-Ahly jogo único, né? E aí é um jogo que caiu também numa data complicada para o Palmeiras, porque é o segundo jogo do Palmeiras, que é contra o Al-Ahly, né? Então, se o Palmeiras vier de uma derrota contra o Porto e o Al-Ahly com uma vitória contra o Inter Miami, acredito que esse jogo o Al-Ahly vai fazer aquela retranca como sempre fez, né, com todos os times brasileiros, e arrancar um empatezinho seria um sonho para o time egípcio. Tem bons jogadores, né, o próprio Trezeguet, o Ema Achour, né, que também é um bom jogador, fez basicamente quase ele tem basicamente uma média de 0,57 de participações em gols, né,
por partida, uma média muito boa, só que eu não tô gostando muito do sistema defensivo desse ano do Al-Ahly, óbvio, né? Quando pega um time de maior importância, né, que é melhor do que ele, obviamente, que é Palmeiras e Porto, vai se fechar do jeito que sempre faz e pode arrancar os pontinhos também, tanto de Porto quanto de Palmeiras. Eu não descarto o Porto se complicando muito nesse jogo aqui não, tá? Acredito que o Porto, ainda mais pela inconsistência que o Porto tem que tomar muito cuidado também com esse jogo contra o Al-Ahly. E aquilo, o importante para ele vai ser ganhar o primeiro jogo, que para mim é o time mais fraco do grupo, que é o Inter Miami. E aí depois vamos ver o que dá, porque se perder do Inter Miami, o Al-Ahly não vai ter condições nenhuma de sair pro jogo contra o Palmeiras e contra o Porto. O Al-Ahly que quase enfrentou o Real Madrid, né, ano passado, né, no Continental, né, hoje Continental, antes era chamado Mundial, perdeu nos pênaltis do Pachuca, né, quase enfrentou o Real Madrid, figura carimbada nos Mundiais. Tá mais uma vez aí o Al-Ahly. Agora vamos para o último... Exato, e comentando rapidinho que hoje tivemos Al-Ahly e Pachuca. Hoje tivemos um amistoso entre os dois e foi 1-1. Um dos gols foi marcado pelo próprio Trezeguet, pelo Al-Ahly, e pelo Pachuca por ele, John Kennedy. Maravilha! Muitos times fazendo esses amistosos antes do início da competição. E agora vamos falar do Inter Miami. O Inter Miami, né, que se classificou vencendo a MLS Supporters Shield. Mas convenhamos, né, Daniel? Uma copinha fajunta aí que deu a vaga para o Inter Miami, muito por conta de colocar o Messi ali no Super Mundial, né? É o atual terceiro colocado, né, de sua conferência e foi eliminado aí nas semifinais da Conca Champions, né, a CONCACAF Champions League, né, pelo Vancouver Whitecaps, né? E assim, a gente fez esse jogo aí. Rapaz, tudo bem que é o melhor ataque da liga, né, da MLS, né, mas a defesa e, assim, pro torcedor palmeirense, até pro Abel Ferreira, são mais pontos positivos, são mais pontos, na verdade, negativos para se analisar desse time do Inter Miami, né, para você castigar esse Inter Miami, do que propriamente um cuidado maior para não perder, né, tem muitos buracos aí esse Inter Miami, hein, Daniel? Exato. E o que eu pego mais é a falta de intensidade. Sim. Né? É um time velho, é um time que não tem intensidade nenhuma. A gente viu isso contra o Whitecaps, né? Chegou no segundo tempo, era um time morto. Era um time que não conseguia andar, não conseguia correr, e os jovens também não ajudando, né? Então, assim, para mim é um time velho, com uma intensidade ridícula. O Mascherano, para mim, é um técnico mequetrefe, é um técnico bem ruim. Né? Acho que ele tá ali, obviamente, por conta exclusivamente do Messi, porque para mim não tem merecimento algum. Com certeza. O Mascherano, para mim, hoje não é nem técnico. Tá? E aí você depende exclusivamente dos jogadores de nome, né? Busquets, Alba e principalmente, óbvio, Lionel Messi, que a gente não pode descartar nunca, mas é isso, o Inter Miami, falta de a intensidade absurda, e o Inter tentando fazer alguma coisa, mas eu não espero absolutamente nada desse time, não espero absolutamente nada de Messi em companhia, porque acho que o Inter Miami vai tomar 3 coros, talvez o Al-Ahly possa segurar ali, mas 3 coros legais. Maravilha! Agora vamos para o Grupo B. Grupo B do nada mais, nada menos atual campeão da Champions League, o PSG. Mesmo com esse título, né, não foi por isso que o PSG foi para esse Mundial, né? Até porque acabou agora, né? Então já tinha sido sorteado o PSG. Ele chegou como ranqueamento, né, da FIFA, da UEFA, na verdade, né? E assim, Daniel, não há muito o que falar do PSG. Que sorte do Botafogo, né? Meu Deus do céu, não há muito o que se falar do PSG, né? Todos acompanharam essa reta final incrível, né? É o detentor da tríplice coroa, né? Venceu a Liga, venceu a Copa, venceu a Champions League. A minha pergunta para você, Daniel, é bem simples. Há um ponto fraco nesse time? É difícil, não tem muito ponto fraco nesse time aqui não, tá? E principalmente Luiz Henrique.
né? O que o Luiz Henrique faz, o que o Luiz Henrique fez com esse time é absurdo. O que ele faz, o trio de meio de campo jogar, como eu até brinco, né? Para mim, o trio de meio de campo parece gêmeos. Os três é bem parecido, ataca com uma intensidade muito grande. O Vitinha, o que o Vitinha tá fazendo nessa temporada é absurdo. A gente pega o segundo gol do PSG, ele faz um rodopio, ele gira o campo inteiro, ele arma a jogada inteira, ele deixa o doer na cara do gol. Assim, para mim são três caras muito bons de bola, bem parecidos, João Neves, Vitinha, o Fábio Ruiz, e para mim o trio de ataque também são três caras extremamente parecidos, né? O Kvara, o Dembélé e o próprio Doué, que agora parece que realmente é o titular, né? Roubou a vaga aí do Barcola. É um time que faz um pé de pressiona gigantesco. Assim, para mim é o time a ser batido no ano, né? Como não conseguiu, já que ganhou até tudo, até talvez o campeonato de bocha lá em Paris, porque é um time muito bom e consegue fazer tudo. E se eu for apontar, né, um ponto negativo nesse PSG, eu acho que é o jogo aéreo defensivo. Mas para você fazer um ataque bom aéreo, você tem que chegar pelo menos próximo à área, linha de fundo, coisa que o PSG não deixa, né? Então fica bem complicado, né? Então... E outra que tem o Donnarumma depois ainda. Vixe Maria, aí complica, né? Porque a gente viu, né? Quando o caldo apertou, apareceu o Donnarumma salvando em muitas oportunidades, né? Aston Villa tá com ele na cabeça até hoje. Bom... E talvez o Aston Villa foi o time que mais chegou perto de eliminar o próprio PSG. Exatamente, jogo que você acompanhou aqui com a gente, hein? Agora vamos para o outro europeu do grupo, o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid também que se classificou, né, via ranking da UEFA, né? Digamos assim, fez uma boa temporada, né? Começou ali no começo da temporada, né, apostando no Julián Álvares, né, como seu principal jogador, e acertou, né? Fez uma ótima temporada o Julián Álvares, e assim, embora não tenha conquistado, assim, nenhum título, vendeu caro suas eliminações em Copas, né? Na Champions foi eliminado nos pênaltis pelo Real Madrid, na Copa da Espanha, né, depois de um 4-4 com o Barcelona, perdeu o jogo em casa, né, por 1-0 no jogo da volta, né, até brigou ali pela metade, metade por fim em La Liga, né, pelo título, mas acabou caindo de rendimento. E assim, esse é o Atlético de Madrid, né? Embora não seja considerado favorito em La Liga, em Champions, é um time que, assim, no meu ver, adquiriu um respeito, né? E que muitos até evitam o seu confronto, né? A tamanha dificuldade de derrotar o Atlético de Madrid. Você acha que nesse Mundial vai ser dessa maneira ou o Atlético de Madrid ainda pode sonhar até com um possível título? Que o Atlético pode sonhar sim, até porque a gente tá falando, né, que o Atlético foi eliminado também nas competições para dois baita times, né? O próprio Barcelona, que foi semifinalista de Champions League, o próprio Real Madrid, né, que só se a gente for pegar os anos, né, o tanto de temporada que esse mesmo time do Real Madrid foi campeão da própria Champions League e foi eliminado nos pênaltis, novamente os pênaltis, hein? Eita, como o Atlético de Madrid gosta de perder para o Real em pênaltis. E então assim, e na Liga perdeu para Barcelona e Real Madrid. Ou seja, não perdeu aquele joguinho ruim, não perdeu para um time ruim, sempre é um time muito equilibrado, é um time que ele é coerente. O Atlético de Madrid, quando você for começar a La Liga, pelo menos terceiro, se não for terceiro, realmente a temporada é ruim. Terminou em terceiro. Na Champions League, passar de fase, vamos ver quem pega. Cara, pegou o Real Madrid. Já complica. Na Copa do Rei, coerente de novo. Fez um 4-4 num jogaço, o primeiro tempo absurdo daquele jogo contra o Barcelona, e depois foi eliminado pelo mesmo Barcelona, que veio a ser campeão da La Liga e também semifinalista, né? Então, quando a gente for pegar na ponta do lápis, o Atlético de Madrid sempre é um time equilibrado. O que você espera dele, normalmente ele faz, e até um pouquinho mais, até porque tem um baita técnico, né? O que o Simeone é técnico é absurdo, e o que ele tirou o Atlético de Madrid lá do ostracismo, digamos assim, para dar um destaque para esse time é muito grande, e conta muito com o Julián e também com o Griezmann, recém-aposentado aí da seleção francesa. O Simeone é o símbolo, né, dessa reconstrução aí do Atlético de Madrid. Agora vamos falar do Fogão, do Botafogo. Foi o último brasileiro, né, a garantir vaga para o Mundial de Clubes, né, que foi campeão da Libertadores em 2024. Perdeu tempo aí no começo do ano, né, Daniel, para definir seu time. Tomou susto na fase de grupos da Libertadores, mas
né? É o sexto colocado só do Brasileirão, né? Para o atual campeão, sexto colocado apenas no Brasileirão. Mas a boa notícia é que vem crescendo de produção, né? Vale lembrar, né, Daniel, que quando saiu o sorteio, né, foi, se eu não me engano, dia 5 de dezembro, né, 2024. Eram tempos diferentes, né? O Botafogo era arrasador aqui no Brasil, né? Campeão brasileiro, campeão de Libertadores, tinha Almada e Luiz Henrique. Só que o tempo passou, né? E não é mais esse time. O tempo passou, pegou o Botafogo abaixando o nível e aumentando o nível do PSG, né? Pra você ter a noção, né? Do PSG tava penando na Liga dos Campeões para tentar classificação, não era nem de longe, né? Esse time que se tornou o PSG. Então, se fosse o Mundial naquela época, daria até uma esperança pro Botafogo, mas vendo agora a situação, né, de PSG, Atlético Madrid, vai ficar, não digo impossível, mas praticamente impossível a vaga, Daniel? Ah, é bem difícil. É bem difícil, até porque a gente vai colocar, né? Aliás, o bom do Botafogo é, pelo menos o primeiro jogo é contra o Seattle Sounders. Sim. Né? Então, vamos ver como que vai ser esse PSG e Atlético de Madrid. Então, dependendo da pontuação ali, vamos fazer um ferrolho, vamos fechar a casinha contra o PSG, que é o segundo jogo, tentar ver o que a gente consegue fazer, e contra o Atlético de Madrid, talvez jogar a vida. Eu acredito que o PSG vai ganhar o primeiro confronto, vai ganhar o segundo, aliás, para falar a verdade, os três, né? E aí, o último jogo, Botafogo e Atlético de Madrid, a gente vê o que vai acontecer. Até porque o Atlético de Madrid, óbvio, é um bom time, vai ser o favorito, mas é um time que também toma os seus sufocos ali para times bons. E o Botafogo é um desses times bons também de bola. O que pega um pouquinho mais no Botafogo é o Renato Paiva. Eu, sinceramente, sou um cara muito crítico ao Paiva, não gosto dele, acho um técnico ruim, para mim foi péssimo no Bahia. Porém, o Botafogo melhorou, tá se reconstruindo, digamos assim, e tá contratando também. Uma delas, né, foi o próprio Álvaro Montoro, né, que também chegou agora por 8 milhões de euros lá do Vélez, o Christian Lohr. Então, tá tentando se reconstruir com as bases, porém também tomou uma pedrada muito grande, que foi a não vinda do Wendel, por contas, né, burocráticas entre a Rússia e entre outros. O Wendel, que já estava certo, só faltava assinar um contrato, realmente tomou essa paulada, digamos assim, e ficou sem um jogador brasileiro que faria muita, muita diferença nesse time do Botafogo, porque ele é muito bom de bola. Esse é o Botafogo e agora vamos para o último aqui do grupo. O Seattle Sounders. Seattle Sounders dos Estados Unidos, que se classificou vencendo a CONCACAF Champions League de 2022, né? É um dos maiores dos Estados Unidos, né? Um clube bem grande no seu país, né? Foi o primeiro clube da MLS, né? Conquistar a CONCA Champions, que foi em 2022, né? Mas de lá pra cá, né? Não adquiriu bons resultados, né? Chegou em uma semifinal da MLS 2024, mas parou por aí, né? Na atual temporada da MLS é o quarto colocado, né, de sua conferência. Ô, Daniel, para muitos é o patinho feio do grupo. É isso mesmo ou não é bem assim? E outra pergunta, tem o fato de jogar em casa. Isso pode fazer o Seattle Sounders perigoso? É que jogar em casa gritando defensa é meio complicado, né? Mas... Tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe. É sim o patinho feio, né? Por mais que vou dar os créditos, porque a torcida nos Estados Unidos, pelo menos para o futebol, é melhor, não fica naquele defensa interno. Mas é o patinho feio. Tem um meio de campo muito bom, tá? Que eu gosto, que é o eslováquio, né? O Rosnak, o Roldan, o Vargas. Tem o próprio João Paulo brasileiro, né? Ex-Bahia. O Pedro de la Vega, que saiu do Lanús, que por enquanto ainda é uma eterna promessa, né? Mas assim, é um time ruim. É um meio de campo bom e é basicamente isso, né? Não tem um ataque bom, não tem uma defesa boa. É um time que vai sofrer, acredito eu que aqui um empate, qualquer jogo aqui, principalmente contra um europeu, vai ser como se tivesse ganho o título, porque realmente é um time que
falta muita coisa, e de novo, volto a comentar e vou comentar sobre os times dos Estados Unidos. Falta muita, mas muita intensidade. No jogo ainda é muito complicado para eles jogarem fora dos Estados Unidos em modo geral. Vamos então para o grupo C, grupo do Bayern de Munique. Bayern de Munique, né, que se classificou via ranking da UEFA, né, sendo o primeiro da lista, né, visto a tamanha regularidade que ele tem aí nas fases agudas da Champions League, né. Voltou a ser campeão também da Bundesliga, né, e assim, tem um ataque espetacular, né, inclusive fazendo 99 gols nessa edição da Bundesliga em 34 jogos, uma média de 2,9 gols por jogo. Ô Daniel, vem com tudo esse Bayern nesse Mundial, hein? Vem com tudo, por mais que teve duas eliminações bem complicadas para o Bayer Leverkusen, também para a Inter, né, nas quartas de finais da Champions League, mas foi o campeão da Bundesliga ali, tranquilo, né? Tranquilo, a gente foi 13 pontos na frente do próprio Bayer Leverkusen, basicamente sem gols na temporada, né, da gloriosa Bundesliga, e obviamente tem um dos melhores jogadores do mundo, que é Harry Kane. Kompany, primeiro ano, agora com um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de regularidade, está trazendo alguns jogadores também, principalmente o Jonathan Tah, que foi a primeira contratação agora do Bayern de Munique para a temporada, e tem apenas 7 derrotas na temporada inteira. Né? A gente for pegar, poxa, mas o Bayern não foi campeão da Copa, deveria, né, é o melhor time, poxa, foi eliminado por aquela Inter, principalmente perdendo o jogo em casa, mas é um time muito bom, é um dos melhores times aqui, um dos favoritos aqui é esse Bayern de Munique, principalmente pelo grupo, vamos dizer que para o Bayern de Munique, fraquíssimo, né? Sim. E você falou do Jonathan Tah, Daniel? Será que ele chega para ser reserva do Kim? Ah, se for reserva do Kim, eu tenho que ir lá em Munique ou realmente lá no glorioso Estados Unidos, né? E mandar ele de volta para a Coreia, ou quem colocar ele de titular, realmente mandar ele de volta. Acredito que para o Mundial possa até ser, mas ao longo por conta de entrosamento. Mas o Kompany vai ter o Tah como titular no decorrer da próxima temporada, e acredito que até talvez no Mundial já possa introduzi-lo como o titular da posição, porque é muito bom o Jonathan Tah. Vamos agora para o outro europeu, o Benfica, que também se classificou via ranking da UEFA. Para o Benfica, né, só de não ter o Sport nesse Mundial já é uma grande notícia, né? Porque, assim, foram 2 vice-campeonatos duríssimos, né, do Benfica para o Sporting. Na Liga Nacional, por exemplo, teve o confronto ali na penúltima rodada, né, em casa, não conseguiu vencer e passar o Sporting. Aí na última rodada o Sporting garantiu o título. E na Copa, pior ainda, né? Venceu o jogo até os 56 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate. E Renato Sanches. Ai. E aí, Gyökeres também. Na prorrogação, o Sporting venceu e conquistou o título da Copa, né? Na Champions, chegou às oitavas de final, mas perdeu os 2 jogos para o Barcelona. Embora muita decepção, né? É um time bem competitivo, né? O resultado não foi o melhor possível, mas contra os times ali do seu nível e até melhores, fez jogos muito parelhos, né? Contra o próprio Barcelona, tudo bem que foi 2 derrotas, mas foram bons jogos, né? Inclusive uma da fase de grupos, né? Que se não fosse o jogo do Barcelona contra a Inter, seria um dos considerados os melhores jogos da temporada, né? Também contra o Bayern de Munique, goleou o Atlético de Madrid, goleou 2 vezes o seu rival Porto. Assim, o Benfica, nesse grupo, tá mais para brigar pela liderança do grupo ou flertar com uma possível eliminação? Para mim aqui é um grupo muito tranquilo, tá? Para mim o Bayern vai se classificar tranquilamente com as 3 vitórias, e para mim o Benfica vai ter as 2 vitórias dele contra o Auckland e também contra o Boca Juniors, antecipando os nossos palpites no final, né? Mas assim, o Benfica é um time bom, o Benfica principalmente com os turcos, né? O Aktoglu, né? E principalmente o Koksu também, que chegou ao time, o número 10, muito bom de bola, o turco, para mim o melhor jogador do time, e também teve o Pavlidis, que fez 19 gols na temporada
do Português. Quando a gente for pegar que o Gyökeres fez 39, pode não ser muita coisa, mas ele foi o vice-artilheiro porque o Gyökeres saiu muito fora da casinha, fazendo quase 40 gols na temporada só no Campeonato Português. Mas é um time bom, porém é um time pipoqueiro, mas na fase de grupo deve passar sem problema nenhum. O negócio vai ser um mata-mata, porque, como eu falei, o que o Benfica gosta de uma pipocada é absurdo. Tava ganhando esse jogo do Sport faltando 1 minuto, o Renato Sanches me entra, faz um pênalti ridículo, é amarelão, e nas últimas rodadas também do Campeonato Português deixou alguns pontos cruciais escaparem, principalmente com o empate contra o próprio Sport, né, e também com o próprio Arouca, também um de 2-2 no finalzinho da temporada, isso que tirou basicamente o Benfica aí do título na reta final. Vamos então para o sul-americano Boca Juniors, classificado pelo Via Rank da Conmebol. O Daniel já até expressou o que ia falar. Péssimo momento do Boca Juniors. Eliminado na pré-Libertadores pelo Alianza Lima, eliminado na Liga Nacional pelo Independente, em plena La Bombonera, né? Não vence sua Liga Nacional desde 2022. Chegou a decisão, né? Até da Libertadores 2023. Sabe-se lá como, né? Empatando todos os jogos, né? Vencendo nos pênaltis, Santo Romero. Mas assim... Rapaz, e eu vou te falar, hein, Daniel? Se o principal jogador do Boca Juniors hoje é o Merentiel, o sinal é bem grave, hein, Daniel? Não, o negócio aqui é o Merentiel, é o Cavani, que, visto aquele jogo contra o Alianza Lima, que aquele gol que ele perde é uma atrocidade, e o outro é o Carlos Palacios, o chileno, ex-Vasco, ex-Inter, que basicamente horroroso. Então esse é o time do Boca. Mas o Boca se classificou até na frente do próprio River Plate, que é um bom time. Se classificou na frente do próprio Racing, do próprio Huracan, do próprio Platense, que foi o campeão. Mas quando a gente for ver depois o Boca numa fase de mata-mata, o Boca jogou os 2 mata-matas, o Boca não fez um gol. O Boca empatou 0-0 e passou nos pênaltis contra o Lanús e perdeu de 1-0 em casa. E os 2 jogos foram em casa, tá? O Boca perdeu em casa para o Independiente. Assim... jogos ruins. O Boca não faz um jogo bom. O Boca não tem um time bom. É o Boca tentar fechar a casinha contra os 2 europeus e tentar alguma coisa. Mas assim, o Boca é horroroso. Horroroso. E pra mim o Boca vai tentar brigar pela camisa, pela sua tradição, mas é muito ruim o time do Boca, tá? Acho que não vai dar... No caso do Boca, acho que não vai nem dar pra apelar pra mística, né? Porque o momento é tenebroso. Misericórdia. E sabe qual é o pior? Diga. Os 2 primeiros jogos do Boca já são contra os 2 europeus. O Auckland é o último jogo. Então é aquilo. Provavelmente vai chegar Benfica 6, Bayern 6 e contra o Auckland lá vai jogar pelo menos um pontinho pra cada lado pra todo mundo ficar feliz, ou o Boca fazer os 3 pontos e acabou, porque é horrível. Falando em Auckland, o rei da Oceania, né? E figura carimbada nos mundiais de clube. São 10 títulos continentais em 12 edições. Constantemente perde no primeiro confronto que disputa, né, do Mundial de Clubes, seja o time que for, seja o time de qual país for, né? Nos 3 últimos mundiais, por exemplo, Daniel, aqui os resultados. 2022, Al-Ahly 3, Auckland 0. 2023, Al-Ittihad da Arábia Saudita 3, Auckland 0. E 2024, Al-Ain 6, Auckland 2. Poupa tempo, né, Daniel? Pelo menos fez 2 gols. Esse Pelo menos isso. Mas assim, é um time que hoje, rapidinho, é um time que hoje não é nem líder e não é nem o vice-líder do campeonato da Nova Zelândia. Então só aí a gente já vê qual é o potencial do glorioso Auckland para tentar alguma coisa. Bom, vamos para o grupo D, grupo do Flamengo, cabeça de chave. Flamengão que se classificou, venceram a Libertadores de 2022. Assim, Daniel, eu só não afirmo que é o time sul-americano que chega em melhor momento na competição, porque vimos nessa temporada, né, 2 caras aí do Flamengo, né? Apesar da classificação aí para as oitavas da Libertadores, foi ali no fio da navalha, né? Em compensação no Brasileiro, é líder e fazendo ótimos jogos. A pergunta é o seguinte, Daniel: em que Flamengo o torcedor, eu, você e todo mundo deve acreditar?
É difícil, é uma pergunta difícil, até porque a gente vê o Flamengo jogando contra o próprio Palmeiras, jogou muito bem, mas aí a gente foi pegar o jogo anterior contra o Cruzeiro, o Cruzeiro dominou, hein? E aí a gente for pegar mais alguns outros jogos, o próprio contra o Central de Córdoba em casa, perdeu. Aí a gente for pegar contra a LDU, ganhou e jogou muita bola. Então assim, é um Flamengo que não tem consistência. É um O Flamengo que ainda próprio jogo do tem Deportivo jogadores Táchira, muito né? bons, mas O próprio jogo exato, do... o próprio Táchira. Nossa, Poxa, quando a misericórdia. gente for ver aquele jogo, é pro Flamengo meter um 5. O Flamengo ganhou na Bacia das Almas e se não é o Rossi pegando a bola no último minuto, o Flamengo estaria eliminado para o Central de Córdoba. Pois É é. um time minúsculo, né? Então, é um time que pode fazer um bom jogo contra o Chelsea e um jogo ridículo contra o próprio Esperança Tunis. Então é essa inconsistência na qual a gente tem do Flamengo. Eu vou te falar, esse grupo é difícil. Não é tão fácil assim, não. Exatamente, que a gente vai lembrar agora. Agora vamos falar do Esperance, que se classificou no ranking da CAF, né? Confederação Africana de Futebol, sendo o primeiro da lista, né? Não venceu a Champions nesse período, mas era o primeiro ali no ranking da CAF. Né, é a principal equipe da Tunísia, né? São 34 títulos nacionais e 11 Copas, né? Além de 4 títulos da Liga dos Campeões da África, sendo a última vencida em 2018 e 2019, né? Se classificou para o Mundial via ranking. Para variar, né? Vem de uma tríplice coroa nacional, Copa, Liga e Supercopa, né? Na Liga dos Campeões foi eliminado ali pelo Mamelodi Sundowns nas quartas de final. Ô, Daniel, vai ser a baba... Mais um time que caiu pelo Mamelodi. A gente vai falar daqui a pouquinho do Mamelodi, hein? Vai ser a baba do grupo, como todo mundo pensa, ou o buraco é mais embaixo? Não acredito que vai ser baba, não. Pode ser até que vai perder os 3 jogos, mas não acredito numa baba como a do Auckland, né? Que a gente comentou, e talvez a do próprio Seattle, muito pelo fato do Seattle ter, né, os confrontos que vai ter contra Botafogo, PSG e Botafogo. E o Atlético de Madrid. Mas é um time fraco, tecnicamente, mas a defesa é muito boa. Então, por isso que eu não acredito que vai ser essa baba, tá? Pode dificultar, sim, até para o Chelsea, que tem jogos muito ruins. E contra Flamengo e Los Angeles, acredito que vai, sim, dificultar. Por mais, como eu falei, time de pouca técnica, porém de muito boa marcação. E caiu pelo glorioso Mamelodi Sundowns também, muito pelo placar mínimo, né? Um empate, um placar mínimo para o glorioso Mamelodi. E tem o Ian Sassi, né? Quem lembra de Ian Sassi? Ex-América Mineiro, ex-Curitiba, revelado pelo Vasco, né? Foi uma promessa aí que o Vasco trouxe. Tem o Ian Sassi, joga lá, 27 anos ainda para o brasileiro. Acredito que o Esperance vai tentar alguns pontinhos aqui, vai ser o fiel da balança, tá? Vai ser o fiel da balança aqui para ir até mesmo sonhar com aquela vaguinha ali na segunda colocação. Difícil, mas eu tenho esperança nesse glorioso Tunis. Agora vamos para o Chelsea, o potencial bicho-papão do grupo que se classificou vencendo a Champions de 2021. De lá pra cá, Daniel... O Chelsea bicho-papão é complicado, hein? É, considerado, mas de lá pra cá, Daniel, desde a Champions 2021, mudou bastante a sua gestão e pensamento, né? Hoje é um clube que aposta num plantel repleto de jovens, né? Desde a compra do empresário, né? O Todd Boehly, né, que comprou o Chelsea lá em 2022. Em 2022, 2023 não teve boas campanhas, mas bom, acho que deu frutos nesse ano, né, 2025, né, campeão da Conference League, né, com extrema facilidade, talvez um dos títulos mais fáceis que o Chelsea ganhou de sua história, e foi quarto colocado da Premier League, né, conseguindo a vaga aí para a próxima Champions. É um elenco bem talentoso, né, porém muito jovem. Para você ter noção, a média do elenco, né, e a média dos jogadores que disputaram a última decisão, né, da Conference League era de 23 anos, 23,7, para ser mais preciso. Ô, Daniel, em que patamar esse Chelsea desse ano atingiu?
É um time que ele basicamente ele consegue fazer os seus jogos de maneira mais, por mais que ele é muito, como eu comentei, né? Ele é um time que muitas vezes ele não tem um equilíbrio, né? Mas é um time que não sofreu em jogos que foi um pouquinho mais tranquilo, né? Ele começa a sofrer quando pega uma defesa muito complicada, assim como perdeu também para o Brighton e também para o Newcastle, uma defesa um pouquinho mais pesada, foi no final de sua temporada, mas time que vai atacar o Chelsea vai sofrer. O Chelsea tem um time muito jovem, o Chelsea, a gente vista aqui, né, o jogo contra o próprio Betis, que o Betis saiu um pouquinho mais para cima, o Chelsea tem um contra-ataque muito letal, é muito bom, e o Palmer deu uma melhorada também no final da temporada, e o próprio Jackson também deu uma boa melhorada, até porque o começo do ano dele não foi muito bom. Mas o Chelsea é um time aqui que deve passar em primeiro, não deve ter muitas dificuldades. Acredito que até contra o próprio Flamengo não deve ter muitas dificuldades pelo estilo de jogo que eu acredito que encaixa muito com o estilo de jogo do Chelsea. Então, realmente é o bicho-papão do grupo. E aí, nas fases para frente, o Chelsea é aquilo. Vamos ver quem pega, mas qualquer jogo para o Chelsea é sim possível realizar e também chegar ao título dessa competição. Agora vamos para o último classificado para esse Mundial recentemente, é o Los Angeles FC. Você tá vendo aí na tela, Leon? Esquece, é Los Angeles FC, time dos Estados Unidos. Foi o último time a classificar, né, Mundial devido à exclusão aí do Leon do México, né? Disputou um playoff recentemente contra o América do México para definir quem era o último a se classificar e venceu os mexicanos de virada por 2-1 na prorrogação. Faz uma campanha mediana na MLS, né? O sexto colocado de sua conferência. Assim, tem que ficar de olho em alguns nomes, né? Como Giroud, Lloris, bons homens, bons jogadores, né? O Wander, ex-Roma. Mas para mim, acho que o principal motivo de atenção é o tal do Buonga, hein? Que jogador! Olho nesse cara, hein, Daniel? Chato. O gabonês, quem pensa que o Gabão só tem o Aubameyang, mas o Denis Bonga, e já joga lá um bom tempo, né? Ele é um bom jogador, tá? Ele é um bom jogador, ele é liso, ele deu um drible, aquele drible brasileiro que a gente gosta de ver, de Ronaldinho e tudo, né? Ele tem aquele drible, óbvio, não tem a bola, né? Mas ele tem um drible muito legal, muito bom de se ver, e tem um baita de um goleiro, o Lohri pode garantir pelo menos alguns pontos aqui para o próprio Los Angeles. Tem um time mais. O bom é o único time que, para mim, eu acredito um pouco mais, né, dos Estados Unidos, por mais que tenha um grupo de Chelsea e Flamengo, mas é o time que eu acredito um pouco mais, justamente pelo fato de ter o físico muito bom. Né? Então a gente foi pegar pelo próprio o América de México, que normalmente os mexicanos têm um físico e a intensidade muito maior do que times, times dos Estados Unidos. Aqui já não. A gente for ver aquele jogo, até, né, se a gente for colocar, o Mundial já começou, que foi no último dia 31, que foi contra como o Los Angeles ganhou. Você pode perceber que o time do Los Angeles não abaixou a intensidade. O meio de campo é muito forte. Então, principalmente com jogadores também africanos, né? E os próprios. E é um time também que tem muitos jogadores que jogaram na Europa. Então, é um time que vai dar um trabalho. Não acredito na classificação por conta do Flamengo e do Chelsea, mas é um time que pode dar muito trabalho, até porque é em jogo único, né? Exatamente. Metade já foi. Agora vamos para o grupo E, grupo do River Plate, cabeça de chave. Outro argentino, né, classificado via ranking da Conmebol, mas esse é o que merecia, né? Merecia participar desse Mundial, o River Plate. O líder do seu grupo na Libertadores, né, e foi eliminado para o Platense na Liga Argentina, né? O campeão Platense, né? E assim, né? Embora a eliminação precoce, entre aspas, né, na quarta de final, né? Até para o Platense, tem apenas uma derrota na temporada, né, Daniel? Time muito difícil de ser batido. Teve uma notícia ruim recentemente, né? Mas que não vai impactar para esse Mundial, né? Foi a venda do Mastanto Ono, 17 anos, para o Real Madrid. A dúvida, né, se ele vai em agosto, depois do Mundial, ou em dezembro, né? Estão tratando dessa questão. Mas o fato é que ele vai estar disponível para esse Mundial. O que esperar desse River aí, Daniel? Uma classificação é realidade? É sim uma realidade, porém o River, para mim, o segundo jogo vai ser o jogo mais crucial, que vai ser contra o Monterrey.
né? Para mim, o River e Monterrey tem uma qualidade muito boa, são dois times muito bons para mim. O Monterrey é o melhor time mexicano, o melhor time da América da América Central, né? Do Norte, quer dizer. E realmente vai ser o grande confronto, tá? Eu até espero ansioso por esse jogo de River e Monterrey, porque vai ser um jogaço, 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 jogaço. O River tem um time equilibrado, tem um time bom, passou na Libertadores num grupo muito difícil, até enfiando um 6-2 no glorioso Independente Del Valle, e perdeu para o Platense nos pênaltis 1-1, que foi o campeão argentino da temporada, né? Acredito nesse River. Acredito que ele vai passar de fase, mas bem complicado, bem difícil. Vai ter 3 jogos. Esse grupo aqui é tinhoso. É. E agora vamos falar do Urawa Reds. Urawa Reds, que se classificou como campeão da AFC, né, Champions League de 2022, vencendo o Al Hilal. Não é o maior e o mais tradicional time japonês, mas tem uma grande história também, né? Vencedor de 5 ligas, né, nacionais e 8 copas, além de 3 títulos de Champions, né, da AFC. Assim como brasileiros, né, e argentinos, eles estão na metade da temporada, né? Atualmente eles ocupam a 3ª colocação na J-League, atrás do Kashima Antlers e também do Kyogo Sanga. Chega bem melhor do que ano passado, por exemplo, né, quando ficou na 13ª colocação da liga. É um time que pode complicar, Daniel? Não acredito, tá? Até porque o futebol japonês deu uma pequena caída quando a gente for colocar em competições até, né, elas nacionais. É um time que também conta com alguns brasileiros, né? O próprio Danilo Boza, né? Que é o zagueiro que jogou ali pelo Mirassol, pelo Juventude. Conta com o Matheus Sávio, revelação do Flamengo, hoje já um pouquinho mais experiente. E também com o Thiago Santana, outro brasileiro ali um pouquinho mais experiente também. Jogou pelo Náutico, Figueirense, Caxias. É um time que pode dar um trabalhinho em algum jogo aqui, algum jogo ali, dificultar pela própria consciência tática que os japoneses sempre tiveram, mas não acredito, tá? Acredito que aqui vai ser bem tranquilo para os 3 times que têm um poderio muito maior e tecnicamente também muito melhor do que o Urawa Reds. Vamos então para o mexicano do Monterrey. Se classificou para esse Mundial conquistando a Conca Champions de 2021. Mas assim, foi a última grande conquista do Monterrey nesse tempo, né? Chegou em várias vezes em fases finais, na verdade, da Liga dos Campeões, né? A Conca Champions, e também mata-mata Campeonato Mexicano, mas fracassando em todas elas, sendo na maioria, né? Como você bem disse, é um dos principais times da América do México, né? Só que muitas vezes era favorito e perdeu nos confrontos. Neste ano, por exemplo, foi eliminado aí pelo Toluca nas quartas de final do Campeonato Nacional e nas oitavas apenas aí no contra o Whitecaps, né, do Canadá. Mas tem jogadores interessantes, né, no seu plantel, como o Lucas Ocampos, o Sérgio Canales e ele, Daniel, Sérgio Ramos. Como dito, né, como eu falei anteriormente, não se dá bem como favorito, mas ter uma Inter, um River para dividir ali, não dividir, mas um time que pode ser até um pouco melhor que ele, é até melhor para o Monterrey, Daniel? Sim, acredito que sim. Times que talvez vão atacá-lo e você vai ter principalmente contra-ataque. É um time bom, como você falou, o Ocampos, que é um cara que há 3 temporadas atrás, muita gente da Europa, principalmente de segundo escalão, estava brigando pelo Ocampos, né? Quando saiu lá do Sevilla, teve alguns problemas. O Canales, que é uma eterna revelação, mas o Canales teve boas temporadas lá pelo Betis. O glorioso Jesus Corona, né, que é um quase ídolo da equipe do Porto, saiu recentemente, fazem 2 temporadas lá da equipe de Portugal, é um bom nome. O Oliver Torres, que também é uma boa revelação, né, hoje já tem 30 anos, mas é uma eterna promessa ali, também é outro bom nome. O Torrent, que é o Domecq, né, que todo mundo... que o time do Flamengo teve como técnico, é um ponto talvez um pouco de baixa aqui, mas é um time muito bom, acho uma peça-chave, os dois Sérgios, tanto o Sérgio Canales quanto o Sérgio Ramos, é um time que tem que tomar muito cuidado. Como eu falei, eu tô muito ansioso para ver Monterrey e River Plate, porque para mim vai ser um jogaço que vai decidir quem passa nesse grupo. A outra vaga para mim vai ficar com a Inter.
um amarelão aí, mas a Inter, né? A Inter que a gente vai falar. A Inter de Milão. Classificada, né? Vinha ranking da UEFA, é atual vice-campeão da Champions League e tenta tirar essa péssima impressão do seu último jogo, né? De um time que na reta final da temporada, né, sonhava até com uma possível tríplice coroa, né, como fez em 2010, acabou, na verdade, chupando o dedo, né? Sendo uma delas uma vexatória derrota em final de Champions League por 5-0. Outra baixa também, depois das competições, Simone Inzaghi, né? Já se despediu do comando técnico e agora a Inter corre contra o tempo, né? Para fechar algum nome para treinador, né? Antes do início aí do Mundial. Que não vai fazer tanta diferença, né? Uma semaninha, acho que não vai fazer tanta diferença, mas... eles procuram nomes assim como o Fábregas, o Rafael Palladino, que é da Fiorentina, além do Thiago Motta, que foi demitido aí da Juventus, e também o Roberto Mantini, que estão livres no mercado. Assim, no papel está longe de ser o pior time europeu da competição, mas o momento de luto, Daniel, pode prejudicar essa Inter. Exato, acredite se quiser, a Inter que vinha a gente comentava, né, quando a gente fez o jogo da Inter e do Bayern de Munique, a gente falava da Inter ter a tríplice coroa, e hoje a Inter perdeu tudo, né, então E a da Inter forma que foi, né? veio depois daquilo, exato, e depois daquilo a Inter perde por Bolonha de 1-0, perde pro Milan de 3-0 de uma forma horrível pela Copa, depois perde para Roma de 1-0, vê o Napoli ultrapassá-lo nessa rodada, depois se classifica contra o Barcelona e aí depois toma uma paula e não consegue voltar contra o Napoli, né? E o Napoli foi o campeão e aí toma esse 5-0 de uma forma melancólica, ou seja, toma um 5-0 em uma outra final de Champions League, né? Já perdeu há 2 temporadas atrás pelo próprio Manchester City, aí aqui perdeu para o Napoli, que o perseguiu a temporada inteira, e também perdeu para o Milan, que é o seu maior rival. Então, uma temporada que tinha tudo para ser muito boa, é um time inteligente, é um time taticamente muito bom. Para mim, o técnico que assumir não vai mudar a forma de jogar da Inter de Milão, pelo menos por hora, né? Mas é um time que realmente, infelizmente, foi o amarelão da Itália e também da Europa na temporada. Bom, esse foi o grupo F, agora vamos... Na verdade, esse foi o grupo E, agora vamos para o grupo F. O grupo de cabeça de chave brasileiro Fluminense. Está no Mundial, né, por conta do título da Libertadores 2023. É um momento bom, né, Daniel? São 6 jogos aí sem derrota, sendo 5 vitórias nesse recorte, né, computando Brasileirão, Sul-Americano e também Copa do Brasil. Digo que fez seu papel bem antes desse Mundial, né? Está em quinto no Brasileirão, a 4 pontos do líder, né? Do Flamengo, classificado para as oitavas da Copa do Brasil e também da Sul-Americana, com até certa tranquilidade, né? Renato Gaúcho, né? Vem se mostrando um bom nome, né? Depois da sua contratação, depois da demissão do Mano Menezes, né? No começo do Brasileirão. É um time com... Talvez é um time brasileiro com menos jogadores, assim, badalados, né? Mas para esse grupo, esse elenco do Fluminense é o suficiente? Sim, acredito que o que pode dificultar é um pouquinho o Souders pela forma que joga, pela forma mais retrancada que joga e normalmente está levando muita vantagem, visto a Champions, né, da África, mas é um time que tem uma capacidade boa, tá? Eu gosto desse time do Flu, gosto do Flu com o Renato Portaluppi, o glorioso Renato Gaúcho. É um time bom. Falta ainda aquele homem-gol, falta o cara que vai empurrar a bola para as redes, porque o Cano, o Everaldo, muitas vezes ali, né, tem uma inconsistência, mas tem John Arias, tem Ganso, o Serna tá cada vez mais jogando bola, Canóbio precisa voltar também, é um time bom, eu gosto, acredito também que vai se classificar e conta com o capitão, o xerifão Thiago Silva, né? Vamos para o bicho-papão, né? Do grupo Borussia Dortmund. Classificado também, mais um europeu, classificado pelo ranking da UEFA, né? Foi vice-campeão da Champions League 2023, né? Mas nessa temporada passou longe aí dos possíveis títulos que disputou, né? Conseguiu até uma boa arrancada no final da Bundesliga, né? Com 7 vitórias nos últimos 8 jogos, né? Conseguindo ali praticamente na última rodada a 4ª colocação, que classificou a equipe para a próxima Champions. Na Champions, chegou até as quartas de final, mas sofreu uma goleada aí no primeiro jogo pro Barcelona, que
que praticamente minou a possibilidade de passagem para as semifinais. São problemas. Teve nessa temporada problemas bem significativos defensivamente, mas assim, é um ataque extremamente talentoso, inclusive com um artilheiro, né? Guirassy, vice-artilheiro da Champions desse ano. Talvez seja o trunfo dos alemães para esse Mundial? Sim, e você comentou, né, que são 8 partidas, foram 7 vitórias. Essa única que não foi vitória foi um empate contra o próprio Bayern de Munique. Exatamente. Então, só pra gente ver, ele deu uma arrancada absurda e na última temporada passou o Freiburg. Gosto muito do Niko Kovac, tá? Ele é um técnico muito bom. Tem bons jogadores. Agora chegou mais um, que foi o Joby Bellingham, né? Que é o irmão do Jude Bellingham. Tem um ataque muito bom, tem um ataque muito rápido. Acredito que vai passar sem problema nenhum. E é isso, é o time do Bayern. E só não passou do Barcelona. O Barcelona ficou com medo naquele jogo, tá? O Barcelona, se não fosse um contra ali do Borussia, o Borussia ainda teve 2 gols a favor cancelado por conta do VAR, que realmente era para ter sido, mas o Barcelona poderia muito bem ter se complicado e ter sido até eliminado naquele jogo depois de ter feito uma goleada na primeira oportunidade. Tem que tomar muito cuidado porque o time do Borussia evoluiu demais nesse final de temporada. Agora vamos falar do Ulsan Hyundai. O Ulsan Hyundai, né, que se classificou via ranking asiático, né, recentemente disputou o Mundial, né, de 2020, perdendo para o Tigres do México, né, nas quartas de final de virada, né. É o atual tricampeão coreano, mas que nessa temporada está na terceira colocação apenas, tendo mais 11 jogos, né, também não terminou a temporada, né, na Coreia, só que tá um pouquinho mais avançada do que Brasil e Argentina, por exemplo. Na Champions Asiática, uma campanha horrorosa, né? Foi em 7 jogos. A Champions Asiática, né? Eles estão colocando mais ou menos o mesmo formato da Champions League, né? São 2 grupos. São grupos grandes, que muitos times classificam nesse grupo. A Champions Asiática é até um pouquinho mais fácil, mas mesmo assim o Hyundai não conseguiu, né? Em 7 jogos, perdeu 6 e foi eliminado na primeira fase, né? Uma primeira fase de 12 times e classificam 8. Não conseguiu. Ficou em 10º. Parece que é uma equipe que, assim, não se preparou para esse Mundial, visto que é seu pior ano nos últimos 5, né? Será que será o saco de pancadas no grupo, Daniel? Saco de pancadas eu não vou dizer, porque vai ser muita... Como eu falei, que o Flu pode se complicar contra o Souders, só que o Souders também pode se complicar contra o Ulsan. Muito pelo fato do Souders ter uma defesa muito boa, mas um ataque que já é mais complicado. Então, contra o Ulsan, se o Ulsan se retrancar, o Souders pode ter muita dificuldade aqui, porém o resto deve passar realmente o carro no glorioso Hyundai, porque Fluminense e principalmente o Borussia Dortmund deve ganhar sem problema nenhum de um time que tem o seu craque como Eric Farias. Então, não, né? Não. Aí não dá, né? Bom, agora chegou ele, tá sendo terror ali na África, né? Mamelodi Sundowns se classificou via ranking da CAF, né? A Confederação Africana aí de Futebol. Ô, Daniel, se temos na Libertadores o boliviano Bulo Bulo, né, que se espelha ali na Confederação Brasileira, né, todo mundo, é um time brasileiro aí, de outro país, que faz referência, né, à nossa seleção. No Mundial teremos o The Brazilians, que é uma Mamelodi Sundowns, carinhosamente apelidado dessa forma devido a carregar o orgulho, né, do Brazilian Style, né, o estilo brasileiro de jogar futebol com DNA moleque, né, de futebol moleque, envolvente, que hoje até a gente esqueceu o que é, né? É o atual octacampeão na África, é o atual octacampeão da África do Sul, né? Vem de um vice-campeonato da Liga dos Campeões africana, né? Perderam pro Pirâmides do Egito. Desvende esse Mamelodi Sundowns pra gente, Daniel. Time defensivamente bom. É um time que mudou muito, né? Quando a gente for pegar os times africanos, mas normalmente jogador da América do Sul não vai pra África.
Cara, a gente tem Lucas Ribeiro, brasileiro, a gente tem o Arthur Salles, brasileiro, Matias Esquivel, que é um jogador que até fazia um certo sucesso lá na Argentina, indo para lá, o Allende também indo para lá, chileno, Lucas Soares também indo para lá. Então, assim, eu já falei pelo menos 5 jogadores, que são o Saavedra, 6. Então, são 6 jogadores que não são africanos jogando na África, no mesmo time. Realmente ele tem essa cultura. O técnico é o Miguel Cardoso, né, que é português. Teve algumas passagens também lá pelo futebol de Portugal e também pela França e também pela Espanha. Treinou até o próprio Celta de Vigo. Técnico bom, competente e pelo glorioso o Mamelodi Sundowns, né? Ele realmente deu uma cara muito legal para o time. Em 31 jogos foram 22 vitórias e uma média de gols fraquíssima, né? Muito, muito baixa, sofrida. E aí foi passando também, tirou times como o próprio Al-Ahly, né? Que é o bicho papão na África, porém perdeu a final no último final de semana, no dia 1º, para o Pirâmides por 2-1 lá do Egito. Mas fazendo uma campanha muito decente, como eu falei, é um time que, se deixar a retranca funcionar, vai ter problema. Vamos então para o Grupo G. Grupo G que não tem sul-americano. Vamos apressar um pouquinho, porque pelo jeito vai ser gabaritado esse grupo, né? Manchester City, classificado aí para o Mundial de Clubes pelo título da Champions 2023, né? Depois de muito tempo fez uma temporada sem títulos relevantes, digamos assim, né? Apenas uma Supercopa, né? Uma das primeiras partidas da temporada, vencendo o United, vencida nos pênaltis, né? Ao menos, né, no final da temporada conseguiu sua vaga para a próxima Champions. Você acha que a falta de elenco que foi o principal fator para essa campanha do City nessa temporada, Daniel? Um pouco sim, até porque o City ele foi trocando muito o pneu com o carro em andamento, né? Diga-se algumas contratações que foram de meio de temporada, algumas lesões também na qual o City teve, não fez uma boa campanha, nem Premier League, nem Champions League, foi bem abaixo do esperado, do que é basicamente o que o Manchester City se tornou ao longo desses anos, mas aqui deve ter dificuldade zero, principalmente contra a Juventus. Vamos então para o Wydad Casablanca. Ai, que vida difícil. Já você vai falar, ainda já você vai falar. Wydad Casablanca se classificou por ter conquistado a Liga dos Campeões da CAF, né, em 2022. No mais, uma temporada nada empolgante, né? Apenas o terceiro colocado no seu campeonato marroquino e nem disputou a Champions africana deste ano devido à péssima campanha que fez na temporada passada no seu campeonato nacional, né? Recentemente fez um amistoso aí, como a gente já falou anteriormente, contra o Porto, né? Perdendo de 1-0, jogando em casa, né? Mostrou nesse jogo, por exemplo, ter umas valências boas, né? Principalmente contra-ataques, mas tecnicamente é bem abaixo. Porém, com Manchester City e Juventus, que são níveis acima do Porto, deve sofrer bastante nesse grupo, né, Daniel? Sim, sofrer é um time que não é bom. É um time que não é bom. É um time até um pouco velho em alguns setores, principalmente no meio de campo. É um time que não tá legal. Para mim, deve ser até o saco de pancadas do grupo, por mais que tenha uma defesa ok e um contra-ataque decente, mas é um time que deve ser, pelo menos para mim, deve brigar ali com Al Ain. Mas eu acredito que até o Al Ain é um pouquinho melhor e deve ser mais time do que o próprio Wydad Casablanca. Falando em Al Ain, vamos falar dele, que se classificou pelo título da Champions 2023/2024. Champions da Ásia, tá, gente? Se a situação do Ulsan, como a gente falou, né, que já era ruim, do Al Ain essa temporada é pior ainda, né? Ficou em último do seu grupo na Champions Asiática, sendo 2 empates e 6 derrotas, né? Porém, na verdade falando da Liga Nacional, né, só o 6º colocado do Campeonato dos Emirados Árabes, né? Porém, né, Daniel, o Al Ain tem alguns feitos interessantes recentemente, né? Foi o time, por exemplo, que desbancou o Al Hilal, né, daquela sequência absurda de vitórias, né? Foi o time que venceu o Al Hilal, inclusive eliminando naquela Champions
né, asiática, né? E em 2018, um pouquinho mais para trás, chegou a decisão do Mundial de Clubes, né? Vencendo o River Plate, né? Mas tomou um couro ali do Real Madrid. Pode repetir uma façanha ou aí já é sonhar demais, Daniel? Pode, até porque é o time que mais está contratando agora para esse Super Mundial. Já foram 5 contratações e a principal delas, o Rui Patrício. Rui Patrício, o goleiro experiente português que veio da Atalanta, né? Contratou o Rabia lá do Al-Ahly e alguns outros jogadores, principalmente ali no leste europeu. Já tinha pego o Sanabria, que é um bom jogador lá do Lanús, o Fábio Cardoso, o Segovinha, né? Aquela musiquinha que o torcedor É ele. flamenguista criou, muito da engraçadinha, muito boa, diga-se de passagem. O Marlon também, né? O ex-Shakhtar Donetsk, que pode retornar, pelo menos é o que estão comentando, ao próprio Al-Ain. É um time bom, é um time decente. É um time que acredito que nessa Juventus é capaz de brigar, viu? Juventus. Classificada via ranking da UEFA. O que dizer da Juventus? Perdendo força ali no cenário continental, mais uma vez, né? E agora até nacional, né? Demitiu o Thiago Motta, menos de uma temporada aí no comando. Graças a Deus. Ô Daniel, eu deixo você inteiramente falar dessa Juventus. Se quiser falar. É um time... Cara, eu gosto da Juventus, mas a Juventus foi muito mal treinada pelo glorioso Thiago Motta, tá? Com o Tudor, a gente percebe que o time mudou um pouquinho mais. Agora vamos ver quem é que vai ser o técnico realmente da Juventus para a próxima temporada. Estão cogitando muito o Gasperini. A Juventus também teve conversas com o próprio atual campeão, né? Que foi o glorioso Conte, né? Tentando voltar ao time da Juventus. Mas vamos ver. Por enquanto, com o Tudor, eu acredito que a Juventus não vai ter uma dificuldade. Eu brinco, mas obviamente acredito que ela não vai ter dificuldade com o Tudor nessa fase, pelo menos preliminar. Mas é um time inconsistente, é um time que não contrata bem, é um time que está fazendo cada vez mais burradas no mercado, principalmente com a Juventus falou que não vai contratar o Francisco Conceição, que para mim foi o melhor jogador da temporada da Juventus. Aí é absurdo. Né? E um valor muito baixo, se eu não me engano, 30 milhões de euros. É um time que não tem defesa, sem planejamento. Então, mas campeonato um pouquinho mais curto, a Juventus pode sim brigar por alguma coisa, mas pegando qualquer europeu contra o City aqui mesmo, deve tomar uma chalapada bem da bonita. Vamos então para o último grupo, o grupo H, o grupo do Real Madrid, que se classificou ao vencer a edição, né, de 2021-2022 da Champions League. Poderia até escolher, né? Seria classificado do mesmo jeito, né? Mesmo se não vencesse, a ranking já tá figura carimbada do Real Madrid. E assim, depois de uma temporada decepcionante, a palavra é essa, decepcionante, não de pontos e campanha, né, se você olhar friamente, mas sim de futebol apresentado, né? Está de cara nova, né? O Xabi Alonso. Foram muitas derrotas duras esse ano, inclusive goleadas para o Barcelona, né? Seja em La Liga, em Copas, passou a temporada em branco, né? Ô Daniel, com a chegada aí do Xabi Alonso, é muito pouco tempo, né, dele no comando, mas será que teremos um Real Madrid já mudado taticamente? Ou você acha que vai valer mesmo só para a próxima temporada? Esse Mundial vai servir como um teste aí pro Xabi Alonso verificar os jogadores? Sinceramente, se eu não descarto o Messi, só pelo fato de ser o Messi no Inter Miami, imagina o maior time da história do futebol. Eu não vou descartar nunca o Real Madrid em absolutamente nada. O Real Madrid não vai não vai te passar em qualquer competição que o Real Madrid tiver. E o Xabi Alonso é bom. Ele é bom, ele já mostrou isso. É um cara que já tem uma certa identificação também no próprio time do Real Madrid como jogador, obviamente. Já tem 2 reforços baitas de um reforço, né? Que é o Arnold e também o Isaacsen, né? Que é o zagueiro, que é outro que a Juventus perde de maneira ridícula. Que aí ele foi para o Bournemouth e agora o Real pagou 60 milhões de euros no zagueiro espanhol. E novíssimo, muito bom de bola. Então já começa a ter algumas peças diferentes que podem, e para mim já vão ser titulares, tá? Tanto o Arnold quanto
quanto o próprio Dinha. E o Real Madrid deve sim brigar, deve sim passar aqui sem dificuldades. E eu vou falar, o Real Madrid vai ser o bicho-papão contra quem vier. Se pegar o PSG hoje, o Real Madrid é o bicho-papão, porque é o maior time de todos os tempos da história do futebol. E sempre vai ser assim, porque é um baita time. E outra, tem que ir no Mbappé também. Com certeza. Com certeza. Vamos então falar do Al Hilal. Al Hilal que se classificou para o Mundial devido ao título da Champions de 2021. Tirando ali, assim, tirando os sul-americanos e os europeus, é o time que deu muitas curiosidades, né? Principalmente do pessoal aqui do Brasil, né? Em saber mais desse Al Hilal, que a gente viu campanhas sensacionais. Não mais com o Jorge Jesus, né? Que saiu do time, né? Mas a gente viu recentemente aí o Neymar, né? Que praticamente não jogou, mas é um time que, assim, domina no seu campeonato, muito embora que não foi campeão nessa temporada, né? Viu o Al Ittihad venceu o seu campeonato nacional, não venceu também a Champions, né, do seu país, mas assim, é um time bem qualificado, jogadores bem interessantes e um ataque, assim, excelente, né? São 95 gols no seu campeonato saudita. O Al Hilal vem para brigar, pelo menos para a vaga e aprontar as oitavas, hein, Daniel? Acredito que sim. Para mim, aqui é um grupo mais equilibrado, tá? Onde que tem 3 times aqui que podem se classificar em segundo tranquilamente. Tanto o Al Hilal, quanto o Pachuca, quanto o Salzburg, que é o único time europeu, né? Que para mim vai ter uma dificuldade gigante para se classificar. O Al Hilal é um time bom. Principalmente, como você colocou, do meio para frente. Tem Marcos Leonardo, Mitrovic, Malcolm. Cara, o próprio Cano, né, que jogou muito tempo no futebol francês, Rubem Neves, Milinkovic-Savic, na defesa, o João Cansado, eternamente, Renan Lodge, Koulibaly. Cara, é um time que, quando você for pegar, não é um time com 1, 2 peças ou só peças de ataque. É um time um pouco mais completo. É um time que tem um time muito bom, mais equilibrado. O banco não tem, mas aí também já querer demais de um time da gloriosa Arábia Saudita. Eu vejo uma surpresa aqui, pelo menos eu vejo uma eliminação de um europeu nesse grupo. Vamos falar agora do mexicano Pachuca. Pachuca que foi finalista, né, do último Mundial de Clubes, perdeu para o próprio Real Madrid, vai ter um outro confronto aí com os madrilenhos. O Pachuca, né, que foi o último aí mexicano a se classificar para esse Mundial, vencendo a Conca Champions 2024. O Pachuca que tem alguns nomes interessantes, né, como o Rondon, o John Kennedy, fazendo gol a roda ali no Pachuca, e agora time o mexicano. Kennedy. Exatamente, né, fazendo gol a rodo. Assim, a gente viu, pegamos como parâmetro o jogo contra o Botafogo. Não era o Botafogo nas suas melhores forças, né? Muito cansado, também modificado, mas se mostrou um time bem coerente, né? Tanto na defesa, um ataque, se não tomar cuidado, também pode castigar. O Pachuca, como você falou, já antecipou, né? Vai ser um equilibrado, mas tem totais também condições de classificar ainda, Daniel. Exato, exatamente. O Idrissi, né, que a gente viu Sim. contra o Botafogo, comeu a bola. O glorioso marroquino contratou recentemente o Kennedy, que é ex-Flamengo, ex-Fluminense, revelação. Já que um John Kennedy deu certo, contratou o outro para ver se lá se encontra. Tem o Eduardo Bauerman, né, que teve aquele envolvimento em casa de aposta, todo o zagueirão do Santos. É um time bom, time decente, time bom, e aqui também vai brigar junto com os outros 2, né? O Al Hilal contra o Red Bull Salzburg, cabeça a cabeça ali, vai ser jogos bem parelhos. Eu tô com uma expectativa muito grande. O primeiro jogo já é contra o Salzburg. Acredito que possa aprontar também aqui o time mexicano. Vai ser bons jogos e características diferentes, isso que é muito legal, né? O Pachuca tem uma característica muito diferente do que o próprio time europeu e também o próprio time da Arábia, e vice-versa também. O time da Arábia tem muito diferente do que o Salzburg e o time mexicano. Então são jogos que vão
dá até aquele gostinho legal de ver futebol, acredito eu, por mais que seja mais alternativo, vai ser bem bacana. E agora, para fechar, vamos com RB Salzburg, da Áustria. Muitos perguntam, o que o Salzburg tá fazendo aí? Né, se classificou via ranking, né? Muito por conta também da Áustria ter uma E posição... o Barcelona não, hein? Pois é, olha a incoerência, né? Muito por conta, né, da forma, né, de classificação, né, que a FIFA colocou, né? Colocou também a Áustria como um dos países bem ranqueados, então se beneficiou o Salzburg. Mas assim, o momento não é bom, tá? Não é bom do Salzburg, até mesmo na sua Liga Nacional, né? Já fazem 2 anos, né? 2 temporadas aí que não consegue o título, né? Vice por o Sturm Graz, e nessa Champions fez uma campanha totalmente ridícula, foi um saco de pancadas em tanto, né? O Salzburg também, assim como o Bragantino era anteriormente aqui, né, do mesma empresa, né, tinha mesmo uma forma de pensar, né, comprar jogadores novos, né, e assim é o plantel do Salzburg. Assim, não tem nenhum jogador interessantíssimo, tal, um coletivo Nem perto. bem ok. É um europeu que todo mundo queria pegar e talvez é o único europeu que possa ficar pelo caminho, Daniel. Exato, e acredito que irá ficar pelo caminho, tá? O Salzburg, ele tinha um planejamento que era, obviamente, no começo revelar jovens, né? Ou pelo menos contratar de algumas categorias de base, né? Desenvolver e depois vender. Como fez isso muito bem com diversos outros jogadores, Minamino, o próprio atacante do Bayern de Munique, e entre outros, né? Na qual a gente teve. Porém, em vários tempos, né, o Salzburg mesclava isso com muita experiência. Também por isso que o Salzburg dominou a Áustria nos últimos anos. Porém, agora é só jogador jovem. Ele voltou basicamente a tudo que ele já tinha, né, um pouquinho lá para trás, só jogadores dos jovens. E o Salzburg tem feito péssimas campanhas. Péssimas, tanto no campeonato austríaco, o Salzburg na Champions dos 8 teve apenas uma vitória, 7 derrotas. Assim, decepcionante demais. É um time ruim, é um time mais fraco, muito jovem, mas é um time que, se for pegar esse time mais experiente do Al Hilal e também do Pachuca, do jeito que jogou o último Mundial, o jeito que o Pachuca joga, com mais experiência, acredito que o Salzburg vai ser complicado qualquer jogo. Eu não vou te falar saco de pancadas, porque eu acho que é muito forte, mas eu não acredito numa classificação do Solders, não. Maravilha! Desmembramos aí todos os grupos, né? Todos os times. Agora é a hora dos nossos palpites. Não fiquem bravos com a gente, não fiquem bravos com a gente. Também quero o seu palpite aí nos comentários. Então deixa aí que a gente vai ler tudo, beleza? Daniel, jogo rápido, Grupo A. Palmeiras, Porto, Al-Ahly, Inter Miami. Primeiro e segundo, por favor. Palmeiras, Porto, Al-Ahly, Miami. Vamos para o grupo B, PSG, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders. Atlético de Madrid, PSG, Botafogo e Ceará. Grupo C, Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica. Tranquilamente, Bayern 9, Benfica 6, Boca 3, Auckland 0. Pelo jeito do Boca, acho que é um Boca e um Auckland. Mas vamos lá. Grupo D. Assim, empatar com o Auckland, pelo amor de Deus. Grupo D, Flamengo, Esperance, Chelsea e Los Angeles FC. Chelsea, Flamengo, Los Angeles e Esperance. Vamos na tranquilidade. Grupo E, River Plate, Urawa Reds, Monterrey e Inter de Milão. Inter, Monterrey, River e Urawa. Grupo F. Pra mim aqui com um pouquinho de zebra, hein? Pra mim o Monterrey passa. Grupo F, Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns. Borussia, Flu, Mamelodi e o carro Hyundai. Grupo G, Manchester City, Wydad Casablanca, Al Ain e Juventus. Jesus me abençoe nesse exato momento. Manchester City, Juventus, Al Ain e Wydad Casablanca. Para fechar,
Grupo H, Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e Salzburg. Real, Al Hilal, Pachuca e Salzburg. Esse daqui é o mais difícil, tá? Falar entre Al Hilal e Pachuca pra mim vai ser mais complicado, mas eu vou de Real, Al Hilal, Pachuca e Red Bull. Na Libertadores você tava mais engraçadinho, agora você foi bem tranquilo. Tava. Saudades do meu central de Córdoba, mas Quase não deu deu. por nenhum ponto, né? Perdeu no saldo. Com saudades do meu central de Córdoba, esperança, mas aqui eu acho que não tem muito como, né? A gente for pegar, eu fui mais, né? A gente for pegar o grupo do Palmeiras, para mim o Palmeiras vai sim passar em primeiro. O grupo B eu também fui um pouquinho mais engraçadinho, porque eu acho que o PSG não vai ganhar desse Atlético de Madrid, tá? Então, não sei se vai perder, se vai empatar. Obviamente, se empatar vai depender muito, talvez, do saldo de gols, mas acredito que o Atlético de Madrid vai passar principalmente pelos jogos, né, na qual o PSG teve de muitos jogos, muita intensidade sobre eles, então o Atlético de Madrid vai estar um pouquinho mais descansado. E aí o resto, basicamente, vai um pouquinho mais tranquilo ali, tirando esse Al Hilal, Pachuca e Red Bull, que é complicado. Bom, gente, foi isso. O vídeo do Mundial de Clubes vai começar daqui uma semaninha, hein? A gente já tá na expectativa. E se você não conhece o canal, já se inscreva, né? Que a gente também narra esses jogos, vai narrar aqui pra vocês também, acompanhem sempre com a gente. Vídeos como esse de palpites, de Mundial, Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão, você vai encontrar aqui também, então ative o sininho para que a gente postando algum vídeo, você ser notificado e assistir. Não esqueça de comentar, deixar o seu comentário dos classificados, a surpresa, a vergonha que vai ser de algum time nesse Mundial. Juventus, tô de olho na Juventus. E aí, eu quero saber tudo de você nos comentários, beleza? Muito obrigado, gente. LP Narrações. Tchau, tchau.